Você ainda tem um pouco de luz sobre a sua cabeça, como está a sua mente no momento em que parece que o mundo inteiro caminha para um estado de demência total, preconizando na história humana a possibilidade de uma perda total. Nós estamos diante de um possível retrocesso de décadas na diplomacia global, de retrocesso na economia global, inclusive no quesito energético, diante de um possível salto, inclusive quântico. Talvez o que vai sair de tudo isso é o salto quântico, trazendo a computação quântica, trazendo a reengenharia quântica e trazendo o entendimento quântico dos sobreviventes do planeta Terra. Né? Nós temos aí, né, a ausência do nosso comentarista, né, a nível internacional, intergaláctico, interdimensional, interdenominacional, interterritorial, né? Então, Interportacional. interportacional. Só a misericórdia de Deus. Né? Então, o Efraim está retornando aí para nos atualizar o que é o dia de hoje, que antecede o dia de amanhã, já que agora, do lado A, eu vou te arrebentar, e do lado B, eu vou te estraçalhar. Então, você escolhe o lado A ou você escolhe o lado B. Agradecer a Érica, que já chegou nos ajudando aqui no canal. Precisamos da sua contribuição para que haja entrega. Precisamos que você vire assinante do canal. Não chegamos nem a 100, gente. Precisamos de 1.000 para podermos ficar de pé nessa bendita plataforma, ok? Você nos ajude, dê seu like, bote o número 1, diga de onde você está nos vendo e ouvindo, mete o 15 importante, doe como a Érica acabou de fazer, já na chegada, ok? E nos auxilie, para a gente não ter que ficar parando a live para dar like, contribua, diga de onde você está nos vendo e ouvindo, se vocês puderem mediar, os que estão sempre com a gente aqui, a sua mediação é sempre bem-vinda, porque evita que a gente tenha que ficar parando os assuntos. Né? Muita gente que ouve depois, ou que está ouvindo, fica chateado, mas é por causa da necrose mental e da dificuldade da artrose da galera e da artrite, que não dá o bendito do like, não impulsiona e não nos ajuda. E aí sobra para a gente dar aquela sacudida na audiência para ver se a galera entende que a escuridão está dominando a mente dele. Põe a luz sobre a sua cabeça. Essa é a sugestão do ancião. Ponha um ponto de luz sobre a sua cabeça e seja coparticipante desse esforço conosco, ó, no Geburá, no Código de Enoch, ok? No Cripto, ok? No Santo Bio, ganhando em dólar para parar de dizer que está duro. Você está duro porque você não está fazendo Santo Bio e nem está fazendo a cripto com Efraim, porque parece que um chinelo vai virar container já já para os sobreviventes, os que vão sobreviver à bagaceira. Efraim, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Alex. Boa tarde e bom dia aí para quem está no Brasil. O doutor Alex está num lugar de luxo ali, provavelmente está no meio das suas viagens. E uma boa tarde aí para quem está despertando e se preparando para almoçar aí no Brasil. Eu decidi, antes da gente começar aqui, dar uma pesquisada nos 7 de abril, importante da história. Peguei umas datas assim, meio sem nada a ver, mas que tem a ver com o nosso 7 de abril hoje. Erupção do Monte Vesúvio, em 1906. Em 1927, nós tivemos a primeira transmissão pública à distância de imagens, o que viria a vir depois ser criado como a televisão. Em 1933, os alemães daquele partido horrível
criou a Lei para a Restauração do Serviço Público. Em 48, esse para mim é importante, foi a criação da Organização Mundial da Saúde. Por isso que o 7 de abril é conhecido como Dia Mundial da Saúde. No Dia Mundial da Saúde, nós vamos ver o maior acontecimento da guerra desde que ela começou no dia 28 de fevereiro. Hoje foi prometido pelos dois lados. Um lado disse que o prazo se esgota hoje às 9 da noite do Brasil. Eu acho que eu vou tentar ficar acordado. É muito difícil eu ficar acordado essa hora aqui, que vai ser 1 da manhã aqui. Mas eu vou tentar ficar acordado porque eu quero ver o que vai acontecer, porque é o final do prazo e os outros prazos que o Trump esticou, dessa vez ele não está esticando, então ele ameaçou colocá-los na idade da pedra, agora ele deu uma nova ameaça, acabei de publicar uma publicação dele hoje, que ele falou que é triste ver o fim de uma civilização. Ele usou esse termo, que é o que vai acontecer no 7 de abril. E aí o lado de lá, que poderia, sei lá, se sentir ameaçado, falou, não, é o fim é melhor evacuar todos os países em volta, porque nós vamos acabar levar todo mundo para a idade da pedra aqui. Tipo assim, nós vamos afundar juntos. Então, está havendo um choque que hoje, 7 de abril, que foi, então, o Dia Mundial da Saúde, é o Dia Mundial da Saúde, e o último acontecimento no 7 de abril que marcou o mundo foi em 94, o chamado Genocídio de Ruanda, que aconteceu no 7 de abril, quando a queda do avião dos presidentes de Ruanda e Burundi, que foi um dos episódios mais trágicos do século XX, e infelizmente aconteceu no 7 de abril. Então nós temos aí hoje... Ali foi 1 milhão, não foi 1 milhão de pessoas que foram mortas ali? Na Ruanda foi, acho que foi... Milhão. Deixa eu até confirmar aqui quantos, né, tiveram o seu carimbo. Isso aí. Passagem. 1994, Ruanda. Passagem para a eternidade. É. Foi grave aquilo ali, eu lembro bem. Complicado aquilo. Rapaz. Muito complicado. O meu corretor está atrapalhando minha pesquisa. Eu vi uma postagem, inclusive... 800 mil, doutor. Não chegou a 1 milhão. Praticamente 1 milhão. Não, complicado. Não, perdão. Estimativa na faixa de 500 a 1 milhão. 1 milhão, né? 500 em aproximadamente 100 dias foram 800 mil, agora que eu vi aqui. Entendi. Então, meu amigo, o que você, nesses últimos dias, você interpretou, compreendeu, discerniu do que estamos atravessando, Efraim? Porque tudo parecia calmo antes de 1º de janeiro, né? E o quadrimestre, vamos assim colocar, porque agora já entramos no quadrimestre, ele foi sacudido por uma série de acontecimentos envolvendo, né, principalmente o Oriente Médio. De vez em quando a Ucrânia e a Rússia lá, eles fazem uma ação para tentar chamar a atenção, estamos em guerra ainda, né? Mas o Oriente Médio roubou a cena, literalmente roubou a cena, e parece que a recessão global é irreversível a partir da 2ª quinzena de abril, né? Hoje eu estava olhando, né, as expectativas são tenebrosas para a 2ª quinzena de abril a nível de economia global. Qual é a tua análise dessas últimas 72 horas? Bom, nas últimas 72 horas, nós entramos no aceleramento de tempo. Nós pegamos o dia 5 de abril, que foi domingo, que foi a data que o Chris Bledsoe, aquele que fala com a mulher de branco, como ele chama, e ela tinha dito a ele que 5 de abril ia acontecer um evento celestial que ia chamar a atenção do mundo para a presença de outros seres não humanos entre nós. E, realmente, não sei se você viu, até publiquei, hoje, acho que você não pôde ver, eu fiz um direct no Instagram, mas eu não salvei, onde eu mostrei a imagem de uma coisa que foi filmada no Cazaquistão, praticamente uma nave apareceu no céu, não dá para discernir, mas é assim muito visível, vários telefones, várias câmeras gravaram aquele aparecimento. No dia 5 de abril, ela disse que ia ter um aparecimento desse e que ia revelar que existem outros entre nós, praticamente definido. Eu também publiquei ontem, eu te mandei o collab. Não apareceu para mim, cara. Eu procurei lá. Eu não entendi. Eu botei lá para te identificar como colaborador,
um congressista americano declarando literalmente assim o grande o aparecimento, ou melhor, ele falando que ele não é, ele declarou que ele não é uma pessoa que tira a própria vida, porque ele disse que o que ele está revelando pode colocar ele em risco, então ele já está avisando. Isso é um congressista, não é um chapéu de alumínio, é um cara que é congressista corroborando a comissão de investigação de coisas não humanas do Congresso, e o cara põe lá, que é o Matt Gaetz, que fala, aí o repórter pergunta para ele o que ele acha, e o congressista fala, não, realmente, nós estamos presenciando, agora há provas, eu não posso dizer quais são, por uma questão de confidencialidade, mas realmente não há mais como negar a existência dessas situações, e eu já estou avisando agora que eu não sou uma pessoa que tira a própria vida, se algo acontecer, vocês já sabem. Isso dito por um congressista americano do tipo, vamos revelar e não tem mais para onde fugir. Efraim, o americano, ele endemonizou os dimensionais. Eles são os primeiros, né, enquanto nação, a assumirem essa posição. A Europa não pensa dessa maneira, não pensa. A China não se expressou a esse respeito, eu não vi nada. A Rússia também não, a não ser ali naquela bendita bandeirazinha, né, o São Jorge matando o dragão ali, mas a gente não viu a Rússia falando nada a respeito, ok? Então, essa posição de endemonizamento e o Vaticano recebendo a turma da Associação Internacional de Exorcistas, elas estão interligadas, a posição do Vaticano está alinhada aos americanos, isso é uma estratégia americana para poder tirar um possível impacto de uma ação real, de uma invasão extra ou intraterrestre. Qual é a tua análise dos dimensionais versus americano-vaticano e versus o restante do mundo que jura de pé junto que a turma intergaláctica é do bem? Bom, primeiro, assim, não podemos descartar esses países. A diferença entre Estados Unidos, China e Rússia a respeito desse assunto é muito mais que a gente não tem tanto acesso à mídia deles como a gente tem a americana. A mídia americana, ela é, vamos dizer, dominante no Ocidente, então você tem sempre uma visão a partir do ponto de vista americano das coisas, dá a impressão de que só eles estão falando disso. Mas é porque a gente não tem realmente acesso. Mas se você pegar aquela declaração, por exemplo, do Putin, que eu já publiquei, que ele fala que o Ocidente está sendo dominado pelo satanismo, que os vampiros vão ser todos descobertos. Ele fala isso há alguns anos atrás, fala sobre a questão dos menores, fala tudo e parece que é um apontamento a esse respeito. Ele fala dos reptilianos, né? Sim, mas ele não coloca na condição de demônios. O que eu estou chamando a atenção é que o americano nomeou, né? Ele falou que é demônios. E aí ele falou que essas pessoas são satanistas. Ele, na verdade, é por causa da linguagem, por isso que eu estou falando. A gente tem a impressão de que só o americano está falando porque a gente conhece a expressão americana a respeito do assunto, mas os outros falam de um outro ponto de vista. Por exemplo... Então, demônio poderia não ser demônios, e sim reptilianos? Eu acredito que na linguagem do Putin ele pode estar se referindo ao mesmo assunto, mas com uma outra linguagem. É importante, por exemplo, dentro do ponto de vista chinês, os chineses, eles acreditam... eu leio muito coisas de manhua, eu sempre gostei dessas coisas, né, das historinhas chinesas, e lá eles não têm a visão que o Ocidente tem de demônios. Eles consideram o demônio uma raça, isso dentro eu estou falando dentro do arquétipo. Da ficção. Eu estou falando dentro da ficção chinesa. Os demônios não são o mal contra o bem. Eles são uma parte maligna, mas que chega pelo mesmo Dao. Então, na mente deles, é o Dao dos que chamam caminho justo
contra os que usam o caminho, mas que no final todo mundo vai para o mesmo lugar. Aquele papo do yin e yang é muito forte essa dualidade dentro da mentalidade chinesa. Então, dificilmente a gente vai ter uma referência do ponto de vista ocidental, greco-romano, da nossa mentalidade judaico-cristã, na fala do Putin, ou na fala do Xi Jinping, ou da fala dos chineses e russos orientais, falando da mesma realidade. Poxa, para você ter uma ideia, mesmo sendo judaico-cristã, a visão judaica e a visão cristã do mundo espiritual é completamente diferente. Para eles, Ra-Satã, que seria o termo referente a Satanás, não é o príncipe das trevas e das potestades do ar. Para eles, ele é um anjo que executa a vontade do Todo-Poderoso, do Hashem, o nome, e que faz essas correções. Então, ele é mais ou menos parecido com essa questão chinesa de um ser que executa um juízo, mas que não é um anti-Deus. Até porque, se você parar para pensar num ponto de vista de revelação, Paulo diz aos Coríntios que na lei nós temos a sombra e na nova aliança nós temos os fatos que as sombras falavam, mas nós aqui na visão judaica não tem o espírito da revelação, do véu tirado. Então eles não alcançam essa realidade, tanto que quem se refere a Satanás como um príncipe das trevas é o próprio Messias, que eles não aceitam. Então essa não aceitação também dá a eles uma cegueira a respeito disso. Eles não conseguem reconhecer que existe toda uma hierarquia. Eles falam da hierarquia de um outro ponto de vista, e não do nosso ponto de vista. Então, ainda temos que levar em conta que eles também são mais ligados ao orientalismo do ponto de vista cosmovisão do que ao ocidentalismo. Então, assim, a gente fala da visão judaico-cristã, mas mais cristã do que judaica. Agora, Efraim, o enfrentamento deles histórico sempre foi com inimigos físicos, né? A gente vê apenas no Evangelho a manifestação das entidades espirituais de fato, né? Porque quando a gente olha os profetas, quando eles falam de Jezabel, quando eles falam lá a respeito de Baal, de todas aquelas entidades, eles estão em enfrentamento de inimigos físicos, sempre no campo físico. A partir do Evangelho, nós ganhamos uma dimensão de entendimento da questão do que aconteceria como sendo espiritual e espiritual físico, né? Paulo fala sobre isso, inclusive. Quem é carnal não entende chongas do caguretê, e o espiritual discerne o carnal espiritual, de ninguém é discernido, é esquisito. Então, quando eles olham para nós somos os esquisitos da história. Sim, porque, como você falou muito bem, colocou de uma forma muito clara e objetiva, eles têm uma visão muito mais encarnada das coisas e não espiritualizada. Então, por exemplo, havia em Israel, da parte de Deus pelos profetas, o combate à idolatria, que é algo muito físico, muito visível, muito materialista. Então, eles combatiam o ter imagens. Quando Josué chega e diz ao povo no final de Josué, olha, eu não sei quanto vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês escolham quem vocês vão servir. Não, nós vamos servir a Deus também, então se desfaçam dos ídolos. Os caras já estavam lotados de ídolos. Então, assim, Israel sempre teve uma luta com essa questão física. Você vê que até a cosmovisão deles hoje, espiritualizada e não espiritual, é sempre física. É ocupação de terra, é assentamento. Eles não têm aquela visão de um governo espiritual sobre o físico. Eles têm uma visão do físico sobre o físico, do metafísico através do físico. Nunca é algo espiritual. Nunca foi e não é, por causa dessa, como você se conectou, muito mais ligado a... Então a gente é o esquisito, porque a gente inventou um monte de coisa, segundo eles, que não existe. Você vê que é tão sério que, por exemplo, a gente fala que Elias foi trasladado, nenhum rabino aceita a abdução, não, o arrebatamento de Elias. Eles não acreditam que Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Eles dizem que ele foi de um lugar para o outro, mas que Elias morreu. Você vai ver qualquer rabino
dizer que Elias, depois daquele evento, morreu. E a gente acredita, biblicamente, no Novo Testamento se revela isso, não no Antigo, de que ele realmente foi levado vivo ao terceiro céu, à dimensão do Espírito. Então, assim, são choques, não é uma coisa única. Então, essa visão judaica ela é uma visão muito mais globo-terrestre, física, natural, e nós temos uma visão espiritual, porque nós nascemos de novo do Espírito. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, cara, você tem que nascer de novo. Primeiro, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, literalmente dizendo que o invisível só pode ser visto por quem nasce de novo. Depois ele afirma de novo, a seguir, isso tudo em João capítulo 3, ele afirma de novo, se você não nascer da água e do Espírito, uma placenta espiritual, você não pode entrar no reino de Deus. Então, o reino invisível, ele só pode ser visto por quem nasce de novo. Como eles não aceitam o novo nascimento, você vê que Nicodemos era príncipe, era um dos príncipes de Israel, um sábio de altíssima patente, e ele não conseguiu entender o que ele falou. Ele falou, cara, você precisa fazer techuvá. Ele, mas como é que eu posso ser já um homem adulto, feito, voltar ao ventre da minha mãe? Porque techuvá é literalmente voltar ao ventre. Ele, mas como é que eu, sendo adulto, posso voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus fala, mas se eu estou falando de elementos terrenos para te fazer entender e você não consegue alcançar, imagine se eu te falar dos celestiais. Ou seja, aquele assunto não era dimensional do espírito, ele ainda estava falando no nível natural. E Nicodemos não alcançou, porque quando tua mente está totalmente formada sobre um fundamento da lei, da Torá, do Talmud, você não consegue. É uma coisa que te ancora à terra. Então, quando você vem com conhecimento espiritual, o cara não consegue sair dali, ele está preso, o pé dele está chumbado. Eu já vi pessoas que, como Paulo diz aos Gálatas, insensatos, que estavam no espírito, se alinham com esses conhecimentos talmúdicos, cabalistas e blá, 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 e o cara depois fica com o pé chumbado no chão. E tu não consegue mais trazer o cara para o espírito, porque ele começa a descrer. Mas não é porque lavaram a mente dele, é porque ele se prendeu a fundamentos naturais e ele não consegue mais alcançar o espiritual de novo. Deixa eu jogar uma lupa em cima disso, Efraim. A extração de Elias, nós temos também a extração de Enoque, né? E o momento que se apresenta é um momento de cumprimento de algumas situações proféticas, caso essa guerra escale, como parece que vai escalar. A gente viu aí a fala do Macron, né? O Macron agora é um pacificador, acredite se quiser. O cara estava querendo, né, meter quente na Rússia e ele quer que ocorra o resfriamento ali dos ânimos no Oriente Médio. A posição da França, ela é a posição da União Europeia, um. Dois, o Trump largou a boca, falou que o Macron é frouxo, tomou um soco da mulher. Como é que fica a relação americana com a Europa no meio de um contexto apocalíptico? Trump é a trombeta de Deus, como a turma dele está dizendo lá, que ele foi levantado como libertador, não só para Israel, mas para o mundo? Veja, a gente está vendo agora uma ruptura de um velho mundo que foi formado no pós-guerra ou pós-segunda guerra. O mundo em que nós vivíamos era um mundo completamente pautado pelas organizações mundiais criadas depois da Segunda Guerra para estabelecer um nível de paz que não estourasse em grandes perdas humanas. Então, nós tivemos a própria OMS, que a gente acabou de dizer aqui, em 1948, tivemos a ONU, a OTAN, tudo isso, o NATO, foi tudo criada no pós-guerra, organizações que estabelecessem um nível mundial de controle. E essa ordem está chegando ao fim. Eu estava até comentando hoje no vídeo direto que eu fiz, porque, por exemplo, eu até publiquei um vídeo agora na minha conta do Instagram, o Efraim Global News. Agora, um pouco antes da gente começar, eu fiz essa publicação, apesar de ficar com ela pronta desde manhã, que eu já tinha dublado, mas eu só consegui postar agora. Ela diz uma coisa bem interessante. Esse vídeo fala que os líderes das principais nações ocidentais europeias, francês, italiano, espanhol, Ingleses. Reino Unido, eles
todos declararam abertamente que não querem que se use as suas bases. Aí eu falei assim, cara, mas isso é uma questão de inteligência. Veja, se eu sou um deles, eu estou aqui na Europa, o único país de toda a Europa que não consegue ser atingido pelos hipersônicos iranianos chama-se Portugal. Glória a Deus, estou aqui. Aí, eu sou líder na Europa, que não é Portugal. Aí o cara falou, oh, posso usar aí sua base, seu espaço aéreo para fazer os ataques ao Irã? E o Irã falou, oh, quem ajudar, eu vou atacar. Eu vou correr o risco da minha população morrer porque o cara quer usar meu quintal. Ah, mas ele é um cara que você precisa dele no futuro porque a gente não sabe amanhã, sem ele a gente não consegue combater o outro vizinho do outro lado da rua, que o cara do outro lado da rua é perigoso. E o único que nos mantém mais seguro é ele, cara. Mas olha só, isso é depois. Depois vai fazer um acordo com o cara do outro lado da rua. Agora, se eu aceito a condição desse cara que não é nem meu vizinho, nem do outro lado da rua, esse cara mora na outra cidade e ele não é atingido pelo cara, né? Aqui, eu estou colocando minha população em risco para ele fazer uso do meu quintal? Não. Então, a Europa fez uma conta óbvia e clara, uma conta básica que eu e você faríamos. Você prefere colocar sua família em risco por um cara que mora na outra cidade, mas que você vai precisar dele daqui a algum tempo? Ou você prefere manter sua família segura agora e depois tentar resolver com quem está te oferecendo perigo daqui a algum tempo? Deixa eu colocar, então, a cereja nesse bolo aí. Né? Nós temos uma Primeira Guerra Mundial que o americano se permitiu envolver, uma Segunda Guerra Mundial que ele também se permitiu envolver, e nós temos uma situação que foi a Guerra Fria, que até agora parece que de fria não tinha nada. Né? Então, passaram-se décadas aí, né, com a ameaça primeira russa e depois uma ameaça se somando à China e agora à Coreia do Norte e a questão do Irã. Foi dito pelo bendito chanceler alemão, alguns meses atrás, que Israel estaria fazendo um serviço sujo para a Europa, limpando o mundo do Irã. Como é que fica as falas já ditas diante de uma atitude maldita? Mas aí é que está, doutor Alex. A ideia é essa. Os europeus não podem comprar essa briga e eles têm que fazer conta. Ou eu apanho agora ou eu apanho depois. Depois eu tento resolver. Eu não posso arriscar de levar um míssil hipersônico, cara, no meio de uma população que não sabe o que é guerra. É a escolha que eles tiveram que fazer. Não Agora sabe ou depois. ou você acha que há um esquecimento da primeira e a segunda e a posição americana e canadense nesses conflitos? Porque se americanos e canadenses não tivessem se envolvido, né, tinha dado ruim na primeira e pior na segunda. Sim, mas olha só, até o Júnior Santos colocou aí, o tratado da OTAN, eles são obrigados. Não, eles são obrigados a defender um país atacado e não a cooperar com o ataque de um país membro da OTAN. O agressor, né? Do agressor. Se eu sou da OTAN e ataco, eu não tenho. Você que tem tratado comigo não é obrigado. O tratado é de defesa mútua e não de ataque mútuo. A gente não está para receber e levar e bater. Porque dentro da opção tratado de defesa, que é o tratado da NATO ou OTAN, você tem que ir junto. Por isso que os Estados Unidos foi meio que obrigado a entrar nessa situação aqui da Ucrânia. Por quê? Eles alegaram que, mesmo não sendo um membro, ele tinha interesse em entrar e ele foi atacado por esse interesse. Então, eles foram lá e apoiaram, falaram, se a gente não ajudar os caras, eles vão chegar na gente, aí a gente vai ter que entrar. É meio que assim, usaram esse argumento, mas era para a defesa. Então, você está dizendo que a Ucrânia é proxy da Europa na guerra com a Rússia, é um proxy, da maneira como a Líbia e a Síria e agora o Iêmen seriam proxy do Irã? Não nesse sentido da proxy. Eles são o escudo. É diferente de um proxy. O proxy é alguém que eu envio para causar problema no outro. O escudo é alguém que eu uso para me escudar do cara que me oferece perigo. A Ucrânia é muito mais um escudo protetor e foi financiado e continua sendo financiado. Para você ter uma ideia, essa semana, o Zelensky da Ucrânia, a Ucrânia alegou que quem deu 55 coordenadas que foram atacadas pelo Irã foi a Rússia.
Peraí, mas vindo do Zelensky, você confiaria nessa informação? Total. Pois é, mas tu acha que os Estados Unidos vai comprar essa briga, né, com a Com a Rússia? Rússia. Porque a Ucrânia está alegando que foi a Rússia que deu a coordenada, cara. Total. E se foi a Não, China? não. Aí o Zelensky vai falar, não, a China não, foi a Rússia. Ele não tem nada de problema com a China, agora dele é com a Rússia. Então, eu vou tentar arrumar um cara forte comigo para ir comigo contra o outro que está me atacando. Então, então tem muita narrativa e é muito difícil você separar essas narrativas da realidade. A gente recebe informações escassas, na verdade. Agora, Efraim, se a gente retroceder à Guerra dos 12 Dias e o impacto que se pensou ter causado, o que se transformou esses 30, pouquinho mais, né? Eu acho que é 33, 34 dias de guerra, ele assombra Israel e Estados Unidos e a turma do Oriente Médio barra mundo, ou você acredita que esse processo ele faz parte de uma estratégia de reequalização geopolítica global? É muito difícil a gente definir o que é, mas eu acho que a resposta mais honesta que eu posso dar não é que é isso, mas é isso que vai acontecer por causa disso. Sabe, os poderes, como eu falei, nós viemos de um mundo criado pós-guerra que está acabando, a sua ordem estabelecida acabou, não volta, e isso dito pelos próprios líderes na linguagem dos discursos oficiais. Nós vimos, acompanhando antes mesmo dessa guerra do Irã, eles dizendo que já não era mais uma ordem antiga, a nova ordem mundial já está estabelecida. Essa ordem tem sido imposta principalmente pelas ações do Trump, que tem feito uma série de movimentos internacionais geopolíticos que estão abalando essa antiga ordem. Então, estão sendo reequacionados, sim, os poderes do mundo. As pessoas falam em muitos planos, que eles estão dividindo entre a China, a Rússia, assim, as pessoas ficam pegando essas ideias e elaborando fórmulas, mas a gente sabe que o mundo não é tão quantitativo e tão fácil de dominar e dividir entre, tipo, os caras sentaram numa mesa, cada um jogou uma carta, vamos brincar o seguinte, eu vou pegar isso aqui, você pega aquilo ali, não tem, as coisas não são feitas dessa maneira, porque são muitos fatores que influenciam. Agora, Efraim, isso que você está dizendo, de certa forma, né, a fala, as últimas do Trump, principalmente nos últimos 4 dias, corroborariam esse desenho quando ele nomeia a quantidade de militares alocados, né, em lugares que, segundo ele, não foram solidários a ponto 1. Ponto 2, ele está numa reengenharia trilionária da dívida. Né? Retirar essas tropas é uma economia absurda aos cofres americanos, né? Porque todo mundo está fora de sede, a galera recebe dobrado, é dobrado que se paga para um militar fora de sede. Então, se ele repatriar aí cerca de quase uns 150 ou 200 mil soldados que ele tem espalhado aí fora, né? A economia para o americano, né, vai ser absurda. E esses países ficam desguarnecidos. Esse processo também seria uma estratégia econômica dele para equalizar a dívida trilionária que ele tem? Doutor Alex, eu vou te responder com uma pergunta. Essa economia hoje americana, ela vive do crédito ou da dívida? Ela vive da dívida. Momentaneamente então, assim, é da eu dívida. acho muito difícil que eles usem subterfúgios que economizem dinheiro para os cofres. Eles têm que continuar gastando. É tipo assim, você já está num ritmo de dívida sobre dívida, que não a economia americana, é a economia dos países, com poucas exceções mundiais hoje, todos vivem. As pessoas falam assim, por que no Brasil, depois de tanto imposto, o cara cada hora cria um? Porque você precisa de dívida para rolar a dívida. E você precisa de subterfúgios oficiais que essas dívidas garantam que vão continuar. No momento em que você estanca a dívida, você pode ver, todo país que pagou a dívida externa entrou numa nova crise.
porque ele precisa da dívida para sobreviver. Então, o que vai acontecer não é um repatriamento, é uma realocação de forças militares. Eles vão realocar essas pessoas para outros locais de interesse e pode ser que bases apareçam na América Latina nova, bases apareçam no Oriente Médio mais ainda do que A já tem. própria África, a própria África. E um lugar que tem poucas, mas que pode crescer assim, exponencialmente, a Ásia. A área de em torno da China, de repente, começar a aparecer bases e os caras serem transferidos de um ponto para outro. Tem bases lá hoje, no Vietnã, em outros lugares, mas pode ser que aumente exponencialmente isso. Então, eu acho que não vai haver uma repatriação. Eu acho que vai haver uma realocação para manter a dívida alta, senão você perde o poder de cobrar pelo serviço. Como é que eles vão conseguir aprovar de novo um orçamento bilionário militar se eles repatriarem os caras? Eles não conseguem botar 100 bilhões de novo na conta. Então, vamos lá. As empresas de grande porte, elas são movidas por grandes dívidas. As empresas de médio porte, elas ficam na transição disso, e as de pequeno porte, elas sucumbem diante das dívidas, né? Isso é um processo seletivo de sobrevivência nessa gestão, vamos assim colocar, né, dos últimos 200 anos, porque, na verdade, isso é muito novo, né? Se a gente olhar a história humana, a maneira das corporações, das tecnocracias aí se posicionarem, é algo muito recente na história humana. Então, o caminho do endividamento. Exemplo, Brasil. 60% da turma está endividada. Perguntar para a galera aí. Quem está endividado hoje? Você que tem uma dívida, coloque o número 2 e a cidade que você está nos vendo e ouvindo, gente. Ó, agradecer quem já aportou recursos para nós aqui, inclusive o nosso reforço baiano chegou, o Adilton apoiou a gente aí. Deixa eu ver. Olha o primeiro a responder, dois. O Oliver também, né? O Serjão aí, gratidão. Doutor Alex, Serjão, quem foi o primeiro a responder dois? Depois você diz, tá? Vai. Quem foi o primeiro que falou dois aqui foi a Neuza. Neuza, não, foi o Efraim. Efraim botou dois. Efraim botou dois primeiro. Foi Efraim, foi tu. Né? Aí não vale, tu votando não vale. Ele perguntou, respondi. Não, a tenente fica doida. Eu falei, vamos fazer dívida, porque se eles vierem para pegar alguma coisa, vão pegar é dívida. Doutor Alex, você vê que tem empresas que possuem caixa e usam como reserva o caixa para continuar usando o crédito. Total. O crédito é uma forma de funcionamento financeiro que existe hoje no mundo. Deixa eu só dar um testemunho antes de tu explicar isso. Pode eu fui comprar um apartamento, né? Eles tinham me impedido à época porque eu não tinha compras a crédito e eu pagava tudo à vista. Perfeito. Não queriam me dar crédito por causa disso. Claro. Porque eu não tinha experiência como devedor. Meu Deus! Eu sempre fui credor. A partir dali, isso vai já quase 3 décadas atrás. Aí eu aprendi que eu tinha que dever para poder comprar. Você só tem crédito se você tiver dívida. Dívida. E você vê que é uma coisa, se o cara paga direitinho até o mês de dezembro, chega em fevereiro, março, ele não pagou, eles começam a cobrar. Mas eles cobram com juro sobre juro sobre juro. Se ele espera mais 3, 4 meses, aquele mesma dívida que custava 100 mil, eles te oferecem uma quitação por 50. Uhum. Porque eles não querem que você fique sem pagar, eles querem que você quite para voltar a ter crédito. Porque o banco precisa te dar crédito. Só que ele tem regras que ele fica impedido de te dar crédito se você não tiver com o nome sujo, ele vai te dar crédito de novo, mesmo sabendo que você vai voltar a dever. Porque isso é a economia dos países, dos bancos, das organizações. Inclusive, né, gente, olha só, no cripto, o Efraim, né, tem materiais incríveis ali colocados, e um deles é que você pode e deve ganhar dinheiro com a sua dívida. Quem não ainda está no cripto, corra. Você faz aí a sua adesão
no Zap 21 995 31 34 67. As suas dívidas podem transformar-se em crédito para você. Inclusive em operações internacionais, eles têm dinheiro, mesmo nesse ambiente louco que está o mundo, a 2% ano. Pasmem, ao ano, pasmem. A nível de Brasil, né, barato, você está pagando 2% ao mês, cerca de 24% ao ano. Então, alguém muito bem intencionado, afortunado, pega o recurso do estrangeiro e bota aqui dentro e cobra só 12 vezes mais, ou seja, 1.200% a respeito do valor que foi pego. E dentro dessa linha, eu lembro que numa das aulas, Efraim explicou a operação do Japão. E o Japão, ele trabalhava dentro de uma linha de deságio global, e muita gente boa, inclusive da Jabuticaba, pegou dinheiro do Japão para botar aqui dentro e receber 240% ao ano, ok? Juros zero. E você pagando 240%. É isso, Efraim? É isso que acontece? É isso que acontece. A gente vê que o carry trade, que é como chamado, os caras pegam empréstimos mais baratos em lugares que os juros são baixos e financiam negócios com juros mais altos nos lugares onde os juros são altos. O Brasil era um parque para esse tipo de negócio, mas Se assim, torna um paraíso, né? e foi assim que o Japão financiou praticamente o avanço dos últimos 20 anos aí do mundo, emprestando para grandes portadores desse recurso, pegavam lá 1% ao ano, às vezes o juro era quase negativo, reemprestavam a 5%, 6% ao ano e com isso conseguiam pagar o Japão no final do ano aquilo que pegaram e já tinham feito e eles iam fazendo esse negócio. Só que assim, aquela bolha imobiliária americana, que o cara pegava uma dívida, jogava outra dívida, outra dívida, outra dívida. o Foi cara isso? reipotecava a própria casa 5, 6, 7 vezes. Foi isso, então. É uma operação Isso dentro também é desse um tipo de princípio. operação, é parecida. Dentro Então, desse assim, princípio. eles tiveram que criar regras porque aquilo praticamente quase afundou o mercado. Mas, assim, por que permitiram? Porque o mercado precisa de liquidez, e liquidez vem através do crédito. Você vê que agora, por exemplo, quem tem dinheiro está conseguindo comprar. Eu soube de uma pessoa que tinha uma área de 6 milhões aí na beira da praia no Nordeste, o cara vendeu por 1,5 milhão, a área que vale 6 milhões, porque ele precisa de dinheiro para pagar as dívidas dele, que são empresariais, e ele está com tudo parado das obras. Então, assim, começa numa época dessa de dificuldade de liquidez, quem tem liquidez tem o ouro. Grandes E quem tem o ouro, oportunidades. Grandes oportunidades. chama-se a regra de ouro, que é quem tem ouro faz as regras. Você começa a fazer preço. E é literalmente aquela velha economia do bom comerciante nordestino lá dos passados, querer dizer, compre de quem precisa vender e venda para quem precisa comprar. Então, essa é a época de comprar de quem precisa vender, para quando melhorar a economia, você voltar a vender para quem precisar comprar. Então, na realidade, nós estaríamos diante de um deságio local barra global que vai criar um lastro aonde no momento em que tudo, se é que se equalizar, você se beneficia dessa diferença. Exemplo, esse caso aí, algo de 6 milhões, vendido por 1,5 milhão, o deságio é de quase 80%, né? É 80% aproximadamente de deságio. Quem comprou, quando o mercado voltar, ele já ganhou 80% sem fazer nada. Sem fazer nada. Ele vai lá e bota. Tinha um tio do amigo meu, não tinha estudo, e ficou muito rico, era dono de praticamente a cidade toda lá no Nordeste. Aí ele me contou, ele era advogado, e chegou a ser meu velho, batizei ele, a esposa, era dono de uma grande corretora lá da região lá de Sulacap. Aí ele, na época, ele falou que esse tio dele era o cara mais rico da família, e ele era um cara de posses. Eu falei assim, mas vem cá, como é que seu tio ficou rico? Ele falou, rapaz, meu tio não tinha cultura, mas ele tinha um conhecimento da vida, e ele que ensinou ele isso. Ele falou um dia, tio,
como é que o senhor ficou tão rico? Ele falou, meu filho, aprendi desde cedo que você tem que comprar de quem precisa vender e vender para quem tem que comprar. Tá vendo aquele terreno ali aqueles 5 terrenos ali que eu estou vendendo a 10 mil na época, né? Então, eu comprei cada um deles por 1.000. Como assim? Não, a pessoa precisou ir embora, falou, eu quero vender, você paga, ele sabia que eu comprava, eu ia lá e comprei. Aí eu vou lá e boto a placa. Pô, mas demora a vender ele, não tem problema. O dia que eu vender, eu ganhei 10 vezes o que eu puxo. Então, assim, ele vendia pelo preço de mercado e comprava sempre com preço baixo de quem estava precisando vender. Ele nunca chegava e explorava ninguém. Ele chegava, ó, o cara vinha, ó, sabia que ele comprava, ia lá e oferecia para ele barato. Então ele ia lá, comprava barato, metia a plaquinha e deixava lá o tempo que fosse para vender. Só que isso, com o tempo, foi criando todo um Uma recurso. bola de neve, uma bola Uma de bola de neve. neve. Chegou a hora que ele tinha 20, 30, 40, 100 imóveis e que foram adquirindo compra, vende, vende, compra. E a única estratégia de economia dele era essa, só comprava de quem Então, precisava então, e vendia então para quem deixa a gente ajudar a galera aqui. Gente, você que tem medo de investir R$ 100 na parcela do Santo Bill, você está tirando 5 mil de renda da sua vida. Você que tem 5 mil guardado e não entrou no cripto, você pode acordar sem valor nenhum na sua conta. Simples assim. Eu diria que nesse momento, economicamente, Santo Bill e cripto são de necessidade urgente. Um para fazer e o outro para garantir que o que você tem, você vai ter. Como é que está o mundo cripto, Efraim? Como é que ele está reagindo no meio dessa bagunça? por enquanto, eu tenho visto muita notícia a respeito. E o que estão dizendo é. Aí o Semana Gold que vem tem aula cripto ou é na outra? já é semana que vem. Já é semana que vem. Já é semana que vem. O Gold Brazuca até colocou aí sobre a possibilidade do Bitcoin chegar a 40. Né? Então, assim, o Bitcoin está na casa dos 60, todo mundo dizendo. Gente, ó, foi falar de Bitcoin, a primeira trava já do Efraim. Aproveitar, ó, mete aí, ó, 15 importante, bota o 1, a cidade, você está nos vendo e ouvindo, faça sua oferta de amor aqui ao canal. Precisamos da sua oferta para a entrega acontecer, já que nós estamos diante de uma batalha contra o algoritmo, que até derrubaram o Efraim. Vamos ver se Efraim consegue retornar, mas ele estava justamente explicando sobre a importância de você entender a movimentação das criptomoedas, porque, ao final de tudo isso, o universo financeiro ele vai ter a cripto como direcionamento, inclusive o conceito das altcoins, que podem superar o Bitcoin. Você já pensou nessa possibilidade das altcoins superando o Bitcoin? Vai ser doideira, né, Frank? Doideira, né? E a questão é que a alt-season ele só acontece com as altcoins quando o Bitcoin cai. Agora, essa queda do Bitcoin não foi causada por um efeito mercadológico que promove a alt-season, foi por causa da desvalorização, por todos esses movimentos das chamadas baleias do mercado, mas pode ser que essa nova queda aí que está para acontecer seja o efeito esperado, tão esperado, para promover a alt-season, que é alt da altcoin, season, estação das altcoins. Alt-season é isso. É uma estação onde as altcoins sobem porque o dinheiro migra do Bitcoin para elas. Mas, assim, cada out-season que teve foi cada vez menor por causa da própria regulação do mercado. Uma das coisas que pode promover aí a valorização desse mês em diante das criptomoedas é que agora o Clarity Act, que já foi passado pelo Congresso, agora está no Senado, está tendo lá algumas discussões, mas tudo indica que esse mês pode ser aprovado. Sendo aprovado, as criptomoedas vão entrar numa nova era aí dentro do conceito de valorização do mercado. Então, a gente está vendo aí, tem que esperar. Por isso que, assim, a aula provavelmente é semana que vem, e vamos ver se até lá alguma coisa nesse. Como os Estados Unidos está totalmente envolvido agora com essa questão da guerra, a gente não ouve falar muito do andamento atual. Quando você pesquisa, está lá, está para ser aprovado ou não, mas tudo indica que vai ser.
e vai trazer mais clareza, mais regulação para o mercado de cripto. Isso vai fortalecer mais ainda o mercado de cripto. Mas uma coisa que eu dei uma olhada aqui, por exemplo, a gente estava falando ainda de dívida, e antes de voltar a esse assunto da cripto, olha as empresas que pediram recuperação extrajudicial aí no Brasil em 2026. A Raizen, que é uma distribuidora de combustível e automóveis, monstruosa, ela pediu para reorganizar cerca de 65,1 bilhões em dívidas brasileira. Grupo Pão de Açúcar, né, que tivemos aí a perda do seu fundador uns anos atrás, 4,5 bilhões de pedido também extrajudicial, de recuperação extrajudicial. A Unigel, com passivo com cerca de 19 bilhões, né, de reais. A Intersemente também, a Ambipar, que é muito conhecida aí, reestruturação foi publicado pela Times, pela Gazeta, também pediu uma reestruturação. A Bombril entrou em recuperação judicial em 2025 e segue sendo citada em 2026 ainda dentro do processo. As Americanas são conhecidas. A Oi segue como um dos casos mais relevantes e a AgroGalaxy. Então, assim, nós temos aqui 8 empresas que estão aí dentro dos grandes. Eu só pedi as grandes, não pedi tudo, só as grandes. E essas duas aí são do segmento agro, né? Tem 2 agros aí. Sim, sim. 2 agros, o que isso já é assustador, tá, gente? Mas aqui, se você pegar, doutor Alex, praticamente essas 8 aqui quase que englobam quase tudo. Alimento, atacadista, varejo, sim. Petróleo, pega tudo. Então, assim, isso é um sinal de que o crédito existe, mas o endividamento dessas empresas, aí você vê lá o dono da empresa, aí tu fala assim, pô, o cara é dono do grupo... Agora já há o impacto do Banco Master nisso ou ainda não? Não, isso tudo é antes do escândalo do Banco Master. Agora a gente ainda vai começar a ver agora o impacto do Banco Master. Tu pergunta para ele qual é o impacto do escândalo do Banco Master na economia brasileira, para a gente poder ver. Porque, de maneira efetiva, né, a delação está em curso, né? Nós devemos ter, eu acho que a semana que vem, os primeiros indícios dessa delação. Nós também temos a delação do Maduro, né, que está em curso lá nos Estados Unidos também. Nós temos o caso do Epstein também, lá nos Estados Unidos, só para poder colocar, gente, azeitona na empada, tá? Para quem acha que o pirão está pequeno, né? Nós temos aí o Epstein ainda, fase 2, nós temos... Desculpa, o DOJ, que é o Departamento de Justiça, o líder agora, o diretor, sei lá, do departamento, acabou de anunciar que vai liberar todos os arquivos de uma vez. Apesar do governo ter pedido, tiraram a Penn Bond, que era aquela, vamos dizer, a chefe da área de relações, sei lá, do governo, da Secretaria de Relações, tiraram ela, o Trump demitiu ela, porque ela não soube administrar bem essa questão. Botaram um outro cara, mas não vão conseguir segurar. Ele já acabou o Departamento de Justiça já avisou que vai liberar, que não tinha liberado ainda 50%, que vai liberar o resto todinho. Meu amigo, imagine o que isso vai causar. Não, vai chutar a bola no início dos 250 anos e no início da Copa do Mundo, gente. Só para ficar legal, né? Só para ficar legal. Olha, eu estou vendo aqui a questão do Master. O efeito econômico mais imediato é sobre o fundo garantidor de crédito, que aponta para mais de 47 bilhões, que é aquele fundo que garante o crédito dos bancos, que os bancos contribuem, então, quando um falha, ele tem que chegar lá e bancar. Então já vai envolver aí Bradesco, Itaú, Santander, não, todo mundo vai. Todo mundo já contribuiu. O fundo existe, mas, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito garante até R$250 mil, que no caso do Banco Master não era nem para comprar pão isso. Isso era para jogar um copinho do mendigo na rua um dia da semana, talvez, de tão pouco que era. Então, assim, 250 mil perto das
fortunas, né, que estavam ali, de fundos, de tudo. Então, assim, a situação é bem mais grave do que parece, é que as pessoas ainda Inclusive não o Rio de conseguiram. Janeiro está enrolado nisso, né? Que parece que botaram o dinheiro lá dos aposentados do Rio Vários, de vários Janeiro. governos, doutor Alex, governos, prefeituras, um monte. O cara tinha praticamente, era o canto da sereia. Ele cantava. Aí todo mundo ia lá e jogava dinheiro, avanço pro cara. O cara. Pô, eu gostei dessa melodia, cara. Faz aí A de novo música aí. Faz, como é que chama-se O é? Canto da Sereia. Como é que. Tu sabe Aí, que eu gente, vi uma. joga dinheiro aí na live, gente. Joga Ó, dinheiro aí na live. rapaz, Nos eu vi um. ajuda, gente. Eu vou te mandar um vídeo que eu assisti hoje, que tu vai ficar assim. Eu acho que é montagem, mas, cara, é muito bem feito. De uma sereia entre os botos, no encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. Ela Rapaz. nadando assim, os botos. Eu falei, cara, É só pode ser Iracema? É montagem. Iracema? Iracema, né? Iracema? Pô, É não Iracema. sei, cara. Eu acho que o conto é de Iracema. Cadê a rapaziada aí para me ajudar aí? Qual é o conto da mulher e o boto ali? É E era filmado Iracema? com e o barulho do. Eu acho que era o barulho do. Do Rio? Não do. Do drone? Do drone. Filmando e com barulho. Eu falei, cara, eu uso drone. Normalmente não fica gravando o som do drone, mas tudo Porra, bem. Aí tu já. brincadeira, Aí cara. que tu já desconfia, pô, por que o cara, só para provar que é o drone, aí faz questão de mostrar o fundo do drone para O dizer que foi o barulho drone que do pegou. drone, o barulho do drone. Efeito Aí especial. pegou mal, mas eu vou te mandar para você rir um pouco. Caramba, não, é surreal, cara. Surreal, surreal. Mas, Efraim, os últimos momentos aí, o que que aconteceu no planeta, né? Então O que vamos está lá. rolando aí? O Trump falou que uma civilização inteira será exterminada essa noite. Eu acho que isso é um assunto muito sério. O comando de mísseis do Irã liberou ordens de ataques a todos os alvos do Golfo Pérsico. Os iranianos liberaram a seguinte notícia: mandou um recado para todos os pretensos intermediadores, Paquistão, Catar e Rússia, todo mundo falou: olha, vocês estão dispensados, o serviço de vocês não é mais necessário. Literalmente jogou uma pá de cal em cima das tratativas e tentativas de acordo. O que se fala nos círculos mais fechados é que aquela recuperação dos pilotos caídos foi, na verdade, uma tentativa de também extrair o tal do oitavo planeta que está lá e que talvez tenha sido fracassada, e então só anunciaram a parte visível da história, que era a questão dos pilotos, mas que até eu botei lá a filmagem dos caras jogando, né, lá via satélite, filmando a tentativa dos caras chegarem onde estavam os helicópteros, chegaram a atirar em algum helicóptero lá, Black. Agradecer aí a galera que está nos apoiando, gente. Agradecer a Ivane aí, ó. Agradecer o Luizão, né? Vamos ver se o Efraim consegue voltar. Deram uma derrubada nele aí quando ele falou no Black Rock. Você falou Black Rock ou você está falando o nome do helicóptero? Porque o algoritmo é Black Hawk, que é o. Porque se ele entendeu Black, aí pá! Cara, é verdade. O violento. avião que é preto e tem um falcão no Isso, nome. o falcão no nome, é Tem que isso falar aí. assim, o falcão negro, o helicóptero falcão negro. Então, assim, e outra coisa, às 6:30 da manhã, segundo um jornalista, chegam relatos esporádicos de que a ilha de Carg, no Golfo, está sendo ou foi atacada. Olha. Às 8:20, os Estados Unidos atacaram bunkers e instalações defensivas da ilha de Carg. Às 8:35, outra atualização. A Guarda Revolucionária do Irã afirma que a moderação acabou e planeja atacar a infraestrutura dos Estados Unidos e seus parceiros, podendo interromper o fornecimento regional de petróleo e gás por anos. Eu vi um vídeo de um hispânico, era um iraniano que fala espanhol, na beira do Estreito de Hormuz. E ele, falando espanhol, ele disse: veja bem, eu estou aqui, olha, sabe o que é esse lugar aqui atrás de mim? É o Estreito de Hormuz. Aí ele filma, cara. Ele sendo filmado, a pessoa com a câmera, aí aparece uma quantidade infindável de luzes dentro do mar.
Ele diz, sabe o que é aquilo ali? São os navios esperando autorização para passar, são mais de 4.000. Meu Deus. Assim, é uma coisa assustadora aquilo. Eu achei tão dissonante. Surreal, Não, surreal. dissonante, porque ele mostra, aí ele agora filma do lado de cá para as pessoas saberem como é que nós estamos preocupados com o Estreito de Hormuz. Cara, quando o cara virou a câmera, aqui em Cacilhas, tem muitas mesinhas na beira do rio. Cara, parecia Cacilhas, lotado de pessoas sentadas, comendo, ouvindo música, batendo papo, na beira do Estreito de Hormuz. Os iranianos? Iranianos. Meu Deus. Ele falou, assim que está a nossa preocupação com a guerra no Estreito de Hormuz. Cara, aí é dissonante porque tu estava explicando. O que você imaginar? Que estava todo mundo dentro de casa com medo, e não é o que está acontecendo, pelo menos em loco, nesse vídeo. Então, o que você chega à conclusão? De que ou algo muito grave vai acontecer, e como estamos vendo aqui, a Guarda Revolucionária, que quem está comandando literalmente o Irã não é o ministro de Relações Exteriores, mais, né? Esses caras todos já foram. O ministro está lá, o Aragati, mas eles não estão mexendo com a parte diplomática. Na prática, quem está mandando, segundo eu li, é o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse é o cara que está no comando do país, por isso apareceu um barbudão lá, dizendo que parece que é do Iraque. Tu viu aquele barbudão que apareceu? Eu não vi, não. É um cara grandão, parece o Schwarzenegger, cara muito grande, um barbudão mesmo. Gostei até da barba dele, tá maior do que a minha. Pô, você gosta de barba? Eu ia falar, meu irmão, dá uma parada aí pra gente ver seu rosto. O cara mandou bem naquela barba lá mesmo. O cara é gigante lá, e o cara é um semideus no meio dos caras, e parece que ele tem um codinome lá. Quem viu esse barbudão, gente? Bota aí, quem souber o nome do barbudão, coloca aí para nós. Mas em resumo, mas tem um nome que eu ia falar, que tem uma. Tu lembra que eu falei que tem uma carioca, que ela até botaram lá no nosso grupo do Queburá, que alguém falou assim para ela: suas teorias escatológicas não estão de acordo com o que está na Bíblia. Ela disse assim: querido, depois de Deus, ninguém sabe mais de escatologia no mundo do que eu. Meu ela Deus! Assim, uma humildade. Jesus! Ela segundo ela tem pós-doutorado em escatologia. Rapaz! Carioca. Ela é pós-doutora em divindades. Meu Deus! Jesus! Aí é pós-doutora em escatologia, aí ela. E só que o seguinte, cara, ela tem umas teorias muito polêmicas. Ela tem um canal forte, assim, grande não, mas eu assisto, porque eu gosto de ver tudo. O que é bom, que é mais ou menos o que eu acho que está fora, mas eu assisto para poder criar referências, né? Então ela citou um nome que ela diz que é o anticristo que está dentro do Irã. O nome do cara é Ibrahim Zulfikari, que o cara ele é um mestre em astúcias e que tem uma completa dominante oratória que os iranianos ficam hipnotizados quando o cara fala. É um militar, tem uma barba pequena, não é barbudão, tem uma barba mais rala. É jovem, deve ter uns 40, no máximo 40 e pouquinho. E ela diz que ele é o cara hoje, ela falou assim, ele provou em suas aparições e discursos durante a guerra que possui perspicácia ao se dirigir aos adversários do Irã, além de saber escolher seus termos com alta precisão. Ele possui um amplo conhecimento do desenrolar dos eventos nas arenas regional e global. Eu vou te mandar como é que é o nome da carioca? Tu sabe? Eu vou te mandar. Sim, o canal dela. Eu vou indicar o canal, gente, porque eu assisto, mas eu não estou dizendo você ir lá e falar, pô, o Efraim está indicando. É Sinais do Céu, o nome do canal dela no Instagram. Aí vocês botam lá, você está apaixonada pelo iraniano. Não tá, não. Olha lá o que ela está falando. 4 décadas como psicóloga. Essa garota é pré-islâmica. Escreva o que eu estou dizendo. É igual aquela portuguesa. Eu vou concordar com a sua. Eu vou concordar com o seu. Deixa eu botar aí. Você em Portugal tinha uma missionária violenta que pregava aí direto nas praças que rolo todo. E ela agora está casadinha com um cara do Islã, vestidinha, aguardando a segunda esposa do cara, inclusive. Está aí em Portugal. Depois tu dá uma pesquisada, você vai ver. Era a maior evangelista que nós tínhamos aí. Essa garota, ela já está apaixonada pelo Islã.
Eu estou garantindo isso nas entrelinhas do que você disse, hein? Marquem isso lá. E depois vocês mandam um Pix gratidão oceano, Mas porque a aí eu vou galera é te pedir, violenta. como você é Ninguém um manda, ninguém psicólogo manda Pix responsável, gratidão. de você olhar o canal, que eu te mandei o link lá Ai, meu Deus do céu. para você, com a sua psicologia, avaliar todas as Não, postagens dela. aí ela vai ficar doida, cara. Aí ela vai dizer, olha, eu não gosto de velho. Aí eu vou dizer, Não, olha, ela já tem deu 20 mil ruim. seguidores. E eu quero que você vá lá e confirme se você... Porque eu acho que eu tenho a impressão exatamente do contrário, se você vê ela falando. Não, pode ter certeza. Toda ojeriza significa o amor invertido. É top. Isso aí, cara, é Não, Freud. mas ela não tem ojeriza, ela está falando Freud. de um fato. Ela tem, o negócio dela é escatologia. Esse cara que eu falei é o quem ela acha que é o anticristo. Então, inclusive, ela sabe o nome das duas testemunhas. Ela personificou o amante. Ela sabe o nome das duas testemunhas. É a primeira pessoa. Doutor Alex, ela tem uma teoria que quem são as duas testemunhas que ninguém nunca falou para mim. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum escatólogo falar essas duas pessoas. Ela chutou quem? Quem é que ela chutou? Ela acredita que seja Pedro e João. Aí é top de linha, né? Aí, a Clara Frota é aluna dela. Olha só, doutor Alex, apesar dela ter esse perfil de falar que ela é a maior autoridade Carlinha, de Deus. Carlinha diz para ela que ela está apaixonada pelo Islã, hein? Doutor Alex, deixa eu falar. Fica de olho, hein? Fica de olho. Se você assistir, ela tem um fundamento escatológico todo dela. Ela tem uma escatologia própria da leitura de tudo. Aí é heresia. Aí você acabou de dizer que ela é herege. Se ela consegue fazer isso, ela está construindo uma heresia. E eu acho que, mas por isso que se a gente parar para pensar, a gente tem que ter assim, você me conhece, eu sou assim, ouça tudo e retém o que é bom. Eu ouço ela, ouço gente que fala exatamente o oposto dela, ouço aquele professor. Gustavo, tá o Gustavo aí. Estou desprezando não, Gustavo. Vem comigo. Você é igual quiabo. Isso é o quiabo. Meu irmão, tu tá igual quiabo. Olha só o quiabo aí também. Ó. Aí, ó, Gustavo, levanta a menina aí, Gustavo. Eu tô dizendo que ela tá apaixonada, hein? Levanta a menina. O Gustavo é violento, ó. Vizinha do Gustavo, ó. Deve ser moradora de Coelho Neto, Gustavo. Aí, ó. Gustavo, o que é que tu pensa da menina? Fala aí. Fala aí, Gustavão. Que o Gustavo não tem papa na língua, não, meu irmão. O Gustavo não tem papa na língua, não. Ele sabe da história de todo mundo. Pensa no cara que sabe a história de todo mundo, é o Gustavão, meu irmão. Ele dá um clique e levanta a vida de todo mundo. Levanta aí, Gustavão. Diz pra gente aí. Ele é criador de capivara. Ó, quem é a menina? Ele tá perguntando. Dá um nome aí, ó. Sinais dos Céus, é isso? Sinais do Céu lá do Instagram, Gustavo. Aí, doutor Gustavo, o Efraim até gaguejou, hein? O doutor Gustavo. Aí ele levanta minha capivara lá. Tem que falar o cara é doutor, rapaz. O Gustavo é violento, brother. Aí ele vai levantar minha capivara? O que é isso, doutor? Não, doutor isso, doutor Gustavo? Carioca. Carioca é violento. Não, ele é violento. Essa menina vai puxar a capivara. Agora que vai ficar bom. Meu Deus, Jesus! Não vai ficar pedra sobre pedra agora. Agora, meu irmão. Aí, Gustavo, esse é violento, cara. Esse é violento. Esse é dos meus, cara. Esse é violento, cara. Brincadeira, não. Serviços de Inteligência do Ancião. CIA, Gustavo. É o Serviço de Inteligência do Ancião, gente. Não tem como, gente. Ó, é 4 décadas analisando gente, cara. Ó, você tem uma ideia, o cara respira. Você tem uma ideia, olha só, de boa. O cara respira, eu já sei o que ele está pensando. Só na respiração, tu acredita nisso? Só na respiração do cara eu já leio ele. O negócio é grave. É por isso que quando eu entro em live aqui com você, meus convidados, eu uso, né, uma lente de óculos escuro, né? Para não enxergar nada. Para não enxergar nada, porque senão... Mas eu recomendo que depois você assista lá Vou ver. Ela tem muito material. Ela desenvolve um material diferenciado. Gustavão está dando a dica aí, ó. Depois do Linux criado, ninguém tem mais privacidade. Isso é verdade. Isso é verdade, gente. Você quer uma verdade? Você está pelada e pelado diante dos seus dados.
Isso é verdade, o que o Gustavo falou é real. E, Gustavão, isso aí, ó, primeira vez que eu ouvi, tá todo mundo nu e pelado, tem 2 décadas, tá, gente? Todo mundo nu e pelado com a mão no bolso. Tem 2 décadas que eu ouvi isso. Porque não tem para onde correr mais, minha gente. Não tem. Tudo está registrado. A FDI, Tudo. que é a Força de Defesa de Israel, doutor Alex, já está esperando ataques noturnos, preparando a população por causa das ameaças iranianas. Porque Olha, eu acredito que hoje à noite vão partir para o só tudo ou misericórdia. nada. Só misericórdia, É Efraim. tudo ou nada. Você tinha falado de uma arma ou de um conjunto de armas que Israel tem, que usa, né, artefatos nucleares e que não expande, né? Tu tinha falado sobre isso algumas lives atrás. Na Você verdade, acha que chegou o momento de usar isso? Porque o que acontece? A chamada. Olha só, Gustavo está dando as dicas aí, ó. Irechak, backtrack. Ó, tu manda para mim que eu vou botar na mão do Bill, cara, da turma do Bill. Ó. O Bill tá montando um esquadrão de combate. Manda aí, Gustavão. Vou te linkar com o Bill aí, tu e o Bill aí. Que o negócio é sério. O negócio é sério. Tá O dando a Gold dica Brasil aí. fez uma boa observação. Ela fala que o nome do cara é Ibrahim, e Ibrahim é o árabe para Abraão, é isso mesmo. Olha. Aí é forte, hein? Aí é forte. Sarai ou Agar? Eis a questão. O negócio é sério, gente. É sério. Agora, Efraim, partindo do princípio, né? Gente, ó, o Cristiane, o Bill, para tu ganhar em dólar, é o mesmo do cripto do Efraim. É esse zap aí, ó, 21995 31 34 67, zap 21 995 31 34 67. Você manda Santo Bill, você manda cripto, você manda Geburá, você manda Enoque. Inclusive, gente, esse sábado agora deve ser ontológico, né? Porque nós vamos estar fechando a imersão Enoque, eu e Efraim, em cima, né? Efraim, tu finalizou, né? A tua parte, né? Finalizou? Então, finalizei, porque se ficar, vai ficar todo Não, é de eterno. E aí, gente, ó, nós chegamos à conclusão que o Enoque vai virar uma plataforma. Eu até vou cobrar isso do Bill hoje, a plataforma do Enoque. Nós vamos finalizar essa primeira parte, porque a ideia era 4 aulas, nós já chegamos a umas 12 gravações lá, porque o assunto é igual novelo de lã, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Então, o Enoque vira uma plataforma como o Geburá, que é a maior escola de escatologia bíblica global, ok? Já que a gente tem a nossa professora em pós-doctor, né? Eu vou convidá-la, ela dar um passeio dentro do Geburá para ela poder até nos censurar, criticar e indicar os erros dessa escola, né? Que é o Geburá. Né? Então, está aberto. Né? Diferente do que as pessoas dizem aí fora, eu sou um camarada extremamente acessível. E não me arrogo, e Efraim tem esse perfil também, dono da verdade nunca. Nunca. Eu sou um apaixonado pela busca da verdade o tempo inteiro e não tenho vergonha de me contradizer, porque senão mas você fez propaganda do Bill aí, manda o Bill ler as mensagens do nosso grupo lá, porque está desde ontem sem leitura. Você aperta ele aí. Sem leitura? Tá sem leitura? Mas o Bill agora, rapaz, está na contagem regressiva, né? Contagem tem que ler a mensagem do nosso grupo lá. O nosso grupo, que eu digo mesmo, seu e dele, né? Grupo Geburá, eu então tá certo. Ó, eu nem vi, porque ontem eu estava gravando no TubaCast, inclusive, gente, dá uma olhadinha lá no TubaCast. Inclusive, eu estava com um dos grandes escatologistas desse momento a nível de Brasil, o nosso pastor Zaite, Rogério Zaite. Foi ontológico ontem. Ficou pequeno o TubaCast, ficou pequeno lá também em cima disso. Semana que vem eu estou no Eu Acredito, em Curitiba, fazendo 2 episódios em Curitiba. Então, você acompanha a gente aí, nos ajude. Todo o material que nós temos desenvolvido com o Efraim no Geburá, ele vai sempre ao ar aos domingos. Ainda continua 14 horas com a mudança do horário? Continua 14, Efraim? Sim. 14 horas, ó, Efraim, domingo, né? Geburá, ok? E aí vale a pena você passar lá,
a aluna, né, já do Sinais dos Céus, dá uma passadinha no Gueburá um mês, e depois de você maratonar o que está lá, você diga para mim as diferenças base, né? Você pode criticar a gente, dizer, ó, vocês não estão sabendo de nada. E aí dá o norte para a gente, que vai ser legal. Ó, o Porque se Gustavo aí, ó. Vou você. te interromper para falar do Gustavo. Ele está dizendo que o Zaite não é o verdadeiro nome dele, ensina mais Cabalá do que Evangelho. Ó, 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 o Zaite não é o nome dele, ó, tá lá na carteira dele, mas vamos pedir a carteira do cara quando ele aparecer de novo aí. Eu vou dizer, ó, tu arrumou um fã que é o Gustavo, tá vendo? Ó? Ok? Gustavo, tu sabe, tu já levantou o Efraim? E tu já levantou o ancião, Gustavão? Bota aí, brother. Bota aí, vamos ver se ele sabe. Da vida lá. Tu levantou lá 1980, Guaratinguetá. Meu Deus, Gustavão. Gustavão. Ok, tem história, hein? A gente tem história aí. Tem A história Marisa para aí. contar. Aqui, ó, Ana Maria, gratidão, Ana, gratidão. Não, e a Marisa, embaixo dela, Marisa Ó, Galvão. Efraim é sangue bom, tu é violento, hein, cara? Olha só, esse é violento, olha lá. É isso aí. Não, mas eu tenho. Vou marcar no Instagram nós três, hein, cara. Mas, ó, é para eu tenho sentar minhas os falhas, doutor culachos. Alex. Não, Eu tenho sentar minhas os falhas. culachos. Não, todo mundo tem. Olha só, o brasileiro que não passou cheque sem fundo não é brasileiro, cara. Você entendeu? Eu dizia isso nas churrascarias. Nós chegávamos a ter coletânea de cheques sem fundo na churrascaria. De receber um monte. Aí um dia eu convenci meus sócios, ó, para cheque, porque brasileiro que é brasileiro passa cheque sem fundo. Ó, vamos perguntar para a galera da antiga. Olha, Quem passou cheque sem fundo? Bota aí, gente. Bota aí, ó. 10 mais 3, tu passou cheque sem fundo. Doutor Cadê Alex? a galera do cheque sem fundo? Bota aí para eu ver. A Rosane está dizendo que o Zaite já disse uma vez que ele aderiu o sobrenome Zaite, por isso que não é o nome dele original, não é de documento. Olha, isso é importante, hein? Isaíte é nome grego, é hebraico, é árabe. Da onde é que vem o nome? Né? Porque Efraim é a tribo. Geburá é o meu sobrenome. E agora, cadê a galera aí? Cadê? Não tinha cheque, Marisa. Ó, Marisa se livrou do problema porque não tinha cheque. Ó. Essa é fera, hein? Essa é fera. Mandou bem. Ó. Olha só, o Pietro já botou 10 mais 3, Samuel também. Zaite é Oliveira em hebraico, que está dizendo aí, Gustavo. Ó, beleza, aí. Pô, mandou bem. Mais um que teve o nome modificado. Olha só. Né? Show de bola, hein, gente? Show de bola. Quando o cara recebe isso de Deus, é top, né? Recebeu de Deus é top. Ó, nunca teve cheque Sirlei, ó, livramento, Sirlei. Livramento, não teve cheque, ok? Ó, não tem até hoje a Girlene, livramento, ó, não tem cheque é livramento, gente, livramento. Eu acho que eu perguntei errado, eu devia perguntar quem estourou o cartão de crédito. Meu Deus! Quem estourou o cartão de crédito da sogra, do sogro, do filho, da filha? Gente, olha, o negócio é chapa quente. Ó, o dia que o Efraim estiver para cá, a nível de Brasil, a gente vai pegar um restaurante aí para bater papo com a galera e fazer uma vigília de contação de casos. Todo mundo vai poder subir no palco lá para contar a sua história. Gente, é chumbo grosso. Você tem uma ideia, o problema do brasileiro, inclusive, é não entender o quanto isso é importante, o tentar e errar. Efraim, tu lembra o nome da cidade americana? Tem uma cidade americana, Gustavão, qual é a cidade americana que a galera quebra, vai para lá e paga para a galera que quebra para poder aprender com quem quebrou, ok? O americano, gente, quebra em média 4 vezes até ficar milionário. É isso, Gustavo? São 4 quebras, mas quebra mesmo. Não é quebrar pequeno, não, é quebrar grande para ele poder ficar milionário. O cara quebra 4 vezes, gente, para ele poder ficar milionário e aprender a fazer dinheiro. Tu lembra, Efraim, o nome da cidade americana, que a galera quebra e vai para lá, e aí paga o almoço, paga a janta da galera, lanche,
para o cara Não. contar a história. Tem uma cidade americana que é só de quebra, que a galera vai, e tem uma outra que a galera vai para, numa tentativa de se livrar das dívidas, aí ele doa uma parte do corpo dele lá para poder pegar o recurso e quitar a dívida. Também tem uma cidade americana que ela é especialista nisso, ela recebe essas doações. Ó. Existe uma série, né, Juliano contribuindo, ó, que fala do Messiá da família do Irã. Eu lembro disso, eu já vi isso aí, é o Mahdi, e que ele faz um monte de sinais. Você falou de um cara que os caras mudavam o clima no deserto, na propriedade dele. Não foi tu que falou um trem desse? Tem Foi uma lá, parada ele vive na dessa. Síria. Esse é da Síria. Esse é da Síria. É. Será que Mas seria... a série BCA foi proibida porque ela estava revelando demais figuras muito. Ela foi uma das séries mais declaratórias do Mahdi, e eu acho que foi proibida porque houve muita reclamação no mundo islâmico, porque estava falando de uma forma negativa a respeito do Mahdi. Rapaz, é sério, hein? Quem viu, viu. Quem não viu, devia ter visto. Tá vendo, gente? É igual Não, a tá lá IA. ainda, só que não Tá deram lá? continuidade. Ah, tá. Então Não deixaram ficou... fazer a segunda temporada, porque ia revelar demais. No final ele ressuscita os caras que caem do avião com ele. Rapaz, o negócio é sério, minha gente. Você se liga, corre pro Gueburá, corre pro cripto, ok? Você se vira, vem pro Santo Bill e entra no Enoch. O Enoch vai ficar estrondoso, gente, porque eu vou começar na plataforma com o estudo da transição epigenética do povo judeu. Vai dar um nó na tua cabeça. Você vai entender por que há tantos prêmios Nobel por uma civilização, uma população de apenas 18 milhões. É epigenética. Isso aconteceu no deserto. É grave, muito grave, né? O agir de Deus é tremendo. Você precisa entender isso até para sair da Matrix e compreender os desafios desse tempo, né? Efraim, tem algum comentário adicional, meu amigo, né? Não só Pararam. responder a Ah, tu tá Girlene. aí, tu tá aí. Tu Não, parou. estou te ouvindo. Aquela hora que tu falou, tu começou a falar, eu esperei. Você está Tá falando já. certo, tá certo. Não, A tu ficou. Girlene perguntou se é vantagem ter um crédito e não usar. É, Ó, porque. tu explica isso e depois tu fala o que o Gustavo falou aí, ó. Tá. Na verdade, o crédito ele só deve ser usado para fins de investimento. Não é que você tem que usar o crédito sempre. Se você tem um crédito alto e não usa, é porque você não precisa. Mas se você tem investimento, use o crédito e não o seu recurso principal. É isso que é a diferença. Cara, Gustavo tá inspirado, hein? Mandou outra pérola aí, ó. Será mesmo que vão confrontar o Reino Unido? O negócio vai ficar sério, hein? Isso aí estão dizendo há mais de uma semana que o Chile e a Argentina estão se cooptando para poder tomar as Malvinas. Não tomar as Malvinas, impedir que o Reino Unido se aposse da Antártida, que fica sob o controle deles. E a Malvina é o ponto de partida do Reino Unido. Então eles têm que fazer algum plano ali. Caramba. Rapaz, vai ferver o mundo, gente. A América do Sul também está querendo arrumar problema. Né? E, na realidade, será que a Europa está tão fraca que todo mundo vai chutar a Europa agora? Não, a Europa não está fraca. A Europa ela tem hoje uma capacidade de perceber os movimentos. A Europa é muito sagaz. As pessoas ainda... Eu acho que até o menosprezar a Europa prova que as pessoas estão realmente sendo enganadas pela Europa. A Europa não é fraca, não está desguarnecida. Enquanto todo mundo fala, poxa, a Europa deixou na mão dos Estados Unidos todo esse tempo. Cara, os Estados Unidos vem pagando pela defesa deles esse tempo todo com uma contribuição maior, e eles contribuíam com menos. Quando chegou o Trump e falou que se vocês não contribuírem mais, eu sou fora, aí eles começaram a contribuir mais. Você tem um cara que banca 80% da tua folha. Tu vai ficar reclamando dele, tu vai ficar fazendo desde que ele continue pagando. Quando ele fala, cara, tu tem que contribuir mais, ou você vai ficar sem nada, porque eu não vou botar mais 80%, vou botar só 50%. Aí você, não, beleza, eu contribuo. Efraim, voltei. Voltou. Só a misericórdia, tentaram me derrubar.
olha só, a Rosane está perguntando se a Suíça ela pode voltar para lá, se ela estaria segura nos bunkers da Suíça. A Suíça ainda é um dos lugares mais seguros do mundo, em todos os sentidos, não só do dia a dia, como numa preparação, numa tentativa de guerra, de qualquer coisa. Minha gente, Efraim, agora foi a vez do Efraim aí. Você nos ajude, coloque uma sequência de 15 importante. Quem entrou e não deu seu like, dê seu like. Quem entrou, não fez a sua oferta, oferte na live, mande aí a sua contribuição e você nos auxilie, ok? Nos auxilie compartilhando os conteúdos do canal, né? E entre o Santo Bill, que está fazendo milagre na vida de mais de uma centena de vidas aí, o cripto do Efraim, que vai proteger idosos como eu, a turma aí, ó, como eu, que precisa de proteção. Você corra para o cripto para você poder entender como você vai se defender nessa ação de alteração macro e microeconômica, porque isso acontece no mundo, acontece com a gente, tá? Entenda bem isso, ok? Nós temos uma evasão gigante da galera indo para o Paraguai, para o Uruguai, e a galera tinha que estar olhando com mais carinho o mundo cripto. Eu creio que ficaria mais simples de você se proteger, ok? Mas vale a pena você fazer, né, a imersão cripto e participar dos encontros mensais que o Efraim faz de orientação a esse respeito. É muita coerência, tá, gente? Tudo que o Efraim se posiciona tem muita coerência, né? Por isso que, inclusive, foi a primeira pessoa que eu ouvi a respeito de cripto foi o Efraim. Ok? Eu tive vários convites, oportunidades, eu não dei voz a ninguém por não confiar na integridade total daqueles que eram porta-voz, Deus sabe de que nível de informação. O Efraim bota você extremamente confortável no teu posicionamento e ele vai construindo cenários. E no final, a decisão é nossa. O tempo Semana inteiro, passada, né? no último cripto, a gente mudou a direção das aulas, a gente não fala só de cripto. Eu comecei a dar também, na verdade, eu dei uma aula inteira sobre mentalidade financeira nessa época. O que acontece? A maioria das pessoas comete muitos erros quando começam as crises, e nós estamos para atravessar uma grande crise financeira no mundo, porque não sabem como decidir o que é prioridade num tempo de crise. Então, eu comecei a mostrar quais são os pontos vulneráveis numa economia em crise e como você precisa se proteger e também decidir se tirar proveito das crises e não ser tomado por elas, entendeu? Aí a gente vai levar a aula para esse lado agora. A gente vai mudar um pouco e sempre dando um relatório sobre cripto no final da aula. Eu dou uma passão ali de como estão as moedas, o que está acontecendo, quais são os melhores caminhos para as pessoas poderem tomar E vai dando norteamento de condução. Cara, vai ficar muito top. Então, gente, ó, você corra, você manda cripto no zap 21995 31 34 67, ok? E aí você manda Santo Bill para você aumentar o teu ganho em dólar. Garoto de 14 Alex, anos, eu ainda 20 acho minutinhos, que ganhando R$ 5.000, tá, gente? Tem garoto de 14 anos aí? Procura nas suas configurações do YouTube que só pode comentar quem foi inscrito no canal. Que sempre chegam umas hienas aí que você vê que não está inscrito, o cara nunca apareceu e chega aqui achando que sabe tudo da vida de todo mundo. Ele acha que, né? Então, se você colocar que só pode comentar quem é inscrito, o cara pelo menos vai ser obrigado a contribuir que se inscrever. Isso aí tem sido uma discussão entre eu e Bill, né, em relação à turma aí. Inclusive, se você olhar o número, pela primeira vez nós passamos dos que estão assistindo o número de likes, e isso foi uma conversa que eu tive na tua ausência com a turma, né, que a gente precisava da participação deles, né, em cima disso, da contribuição deles, para que a gente não fechasse nos verdinhos, que são os assinantes, não é inscrito, é assinante. Eu acho que os inscritos, eu não sei que se inscritos pode. Eu vou pedir o Bill para ver isso. Essa ideia é boa, de se puder ser inscrito, verificou, isso pode ser feito?
Sim, o Daniel Lopes usa isso. Lá só pode comentar quem é inscrito. Então tá certo. Então eu vou tomar uma decisão now. Se for Não isso. é, veja, não é que a pessoa não pode assistir, ela pode, mas ela só pode comentar se ela se inscrever. Só Entendi. isso. Pelo menos ele vai ter um trabalho, né, de se Porque inscrever o e cara entra aqui e desinscrever. fala um monte de besteira porque ele tá mal com a vida, tá cheio de problemas e não consegue lidar com os problemas, aí ele pega, chama os outros charlatão, de não sei o quê. Mas ele nem para ouvir o que está sendo dito, ele vai ali porque ele precisa expor Você sua sabe, indignação, sua tristeza. Esse aí, por exemplo. Oh, não, fica tranquilo. Isso aí já é possivelmente um nome transgênero, né? Tem mais isso ainda, né? Então, tem uma galera que não pode ver Não, eu cabeça não vejo branca, problema, barba não. As branca, pessoas né? podem falar, mas elas pelo Ele menos já têm que fica já. se inscrever no canal antes de falarem, porque nem isso elas fazem, elas só querem falar, elas não querem contribuir nem com like, nem com. Mas são meninos que estão no horário de deslocamento para a escola ou matando aula. Matando aula. Verdade. Mas fica tranquilo, vou ver essa condição aí. Gente, quem apoia essa ideia, só os inscritos vão poder falar na próxima live. Coloca o número 10 aí para gente. Vamos fazer uma pesquisa rápida, né? Para aqueles que estão sempre com a gente aqui. Ok? Você concorda que não só pode falar quem mal, está pode falar bem, mas pelo menos 10, se inscreva. 10, A gente vê, eu fico acompanhando, doutor Alex. Eu vejo que a gente tem todo dia milhares de pessoas assistindo, mas a gente chegou agora a 190. A gente estava com 180, olha. Agora chegou a 190 mil inscritos no canal. A gente faz live para milhares de pessoas todo dia. Ah, não, total. Então as pessoas entram e não se inscrevem. Eu acho um absurdo. Para você ter uma ideia, Efraim, eu ultrapassei 2 bilhões de visualizações em todas as plataformas. Eu estou explodido no TikTok, eu estou explodido no Instagram, né, nos podcasts eu estou explodido, né, literalmente. E aí entra sempre uma dúvida, né, gente? Por que eu, na casa dos outros, eu explodo e por que aqui a galera segura a gente do jeito que segura? É porque você aqui não é tão generoso quanto a turma de lá. Você tem uma ideia, ontem no TubaCast assistiram 7.500. Hoje de manhã tinha para mais de 12 mil visualizações já lá. É surreal, surreal. Eu vou explicar por quê, então, doutor Alex. Eu não queria falar. Não é uma questão, não é um problema de crítica, não. Sabe o que é? É que a gente percebe que tem pessoas que não estão puras. Não é alguém que critica o que você diz, é alguém que não está puro no sentido espiritual. Pela fala da pessoa, você percebe que a pessoa não está sozinha. E aí é muito importante a gente não dar voz a esse tipo de comportamento, entendeu? Gente, agora ficou mais sério. Quem acha que a galera está aliada ao Trevudinho aí, coloca o número 10 mais 3. Aliados do Trevudinho. Bota aí 10 mais 3. Tem uma galera alinhada aí com o Trevudinho, porque o Efraim já foi para o outro lado da história, que aí é mais sério. Tem, doutor, tem mais muitos. Mais sério. Quem concorda com isso, coloque 10 mais 3 aí, os aliados do Trevudinho. Aí bota 10 mais 3 aí, ó, 10 mais 3, ó, olha, a galera está concordando contigo, hein? Então a gente vai ter que iniciar a live com exorcismo, gente. No meio, fazer uma sessão de exorcismo e terminar a live com exorcismo. Meu Deus, Jesus, ó, tem um monte, hein? Tem um monte aí dizendo, olha só. Caramba, o negócio é grave, hein, Frei? Tu acertou em cheio, hein? Mas é verdade, é verdade. Eu tenho, não é só aqui não, doutor Alex, eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, na rua, no inspiradas trânsito, pelo Trevudo. No trânsito, pessoas parando para brigar. Outro dia eu estava, não agora, mas tem um tempo já, eu estava ali, eu tive que separar uma briga. O cara desceu do carro, partiu para cima do outro. Falei, ei, para. Né? Pelo menos eu era maior que os dois. Então eu consegui fazer os dois pararem de brigar, mas as pessoas estão assim, passando por situações e você vê que não é só essa coisa de frequência, tem muita coisa maligna. A galera está pedindo a sessão do exorcismo, olha só. Por isso que a Associação de Exorcistas, lá no Vaticano, pediu ajuda ao Papa para aumentar o número de exorcistas no mundo, porque tem mais gente carregada no mundo e eles estão certos, é verdade. Caramba, isso é grave, Efraim. Grave, hein? Grave. Está na hora dos exorcistas do nosso lado também começarem a se posicionar, então, gente. Olha só, hein?
Eu vou começar a contactar os exorcistas. Nós vamos ter sessão de exorcismo aqui no canal, porque o negócio é grave. O negócio é grave, ok? Estão pedindo até oração, Efraim. Até oração a galera está pedindo. Muito legal, gente. Muito legal. Inclusive, quando nós estamos fazendo os estudos nas plataformas fechadas, né, é comum nós fazermos a oração justamente de entrada. Né? Isso é praticado. Lembramos no início, porque às vezes a gente trata de assuntos, por exemplo, nos últimos códigos de Enoque, eu falei sobre os monstros na Bíblia. Porque tem vários termos bíblicos que falam de monstros, só que na hora de traduzir usaram avestruz, coruja, porque que eram palavras correlatas e dava mais sentido ao texto, mas no original não é isso. E tem uma passagem que fala de sátiros. Verdade. Então, assim... É Isaías, né? Lá em Isaías, não foi? Também. Isaías. Mas beleza, meu amigo, bom descanso, bom descanso. Fica na paz, doutor. Povo de Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. E aos trevudinhos, saiam das trevas. Está na hora de vocês pegarem rumo de casa, porque vai ferver geral. As pessoas não se reconhecem assim, doutor. É como alguém que está fora do peso, olha para o espelho e acha que está magro, porque a pessoa não consegue ver. Ela só que quem está em volta dela percebe e tenta alertar, fala que a pessoa está se comportando mal, mas ela nega, ela diz que são os outros que estão errados, que estão vendo errado. Então, assim, a pessoa tem que rever como é que está o relacionamento em volta dela para ela ver que ela está afetando as pessoas e não está percebendo isso. Muito bom. Quando fico assim, eu fico penalizado no meu coração, como Jesus ficava suspirando pelas multidões como ovelhas que não têm pastor. Eu vejo que as pessoas estão sendo usadas, estão sendo manipuladas e elas não percebem. Elas acham que é delas, que elas são muito importantes, inteligentes, capazes de ver tudo e falar de tudo, mas na verdade elas estão sendo conduzidas por esse falso pastor. Não, inclusive a IA está ajudando nisso, né? Considerando desinformação que antes era informação, tá, gente? O negócio está grave. Você acredita que hoje, naquela inteligência que eu estou sempre reclamando aqui, eu fiz uma pesquisa sobre o tratado assinado. Eu falei, a Arábia Saudita estava na rádio, eu falei assim, a Arábia Saudita fez um tratado com o Paquistão. Ele falou, não é nada disso, eles sempre tiveram uma relação de ajuda, até em 2015 pediram ajuda no Iêmen, eles não quiseram mandar do Paquistão e tal. Aí eu fui lá, peguei no Wikipédia o tratado assinado em 2025. Meu Deus. Aí botei, aí sabe o que a inteligência falou? Ah, sim, realmente, agora que eu vi que eles assinaram recentemente o tratado. Agora falou, que eu desculpa, não sei o quê. Aí sabe o que ele fez? Ele continuou, daqui a pouco ele falou assim, mas não é bem assim. Aí eu falei assim, então você sabe mais do que as notícias, porque esse tratado foi assinado e é você que não está sabendo pesquisar. Ele falou, não, você está certo. Você quer que eu faça uma pesquisa? Eu falei, não, porque você já pesquisou 3 vezes e você chegou à mesma conclusão. Caramba. Mesmo eu te mostrando que o tratado foi assinado, você está negando que o tratado isso é grave. Você tem uma ideia, ontem eu conversei sobre isso lá no Tubacast com o Luan. Eu falei, Luan, suas filhas nunca vão saber a verdade. As minhas netas nunca terão acesso à verdade. Elas vão ter que confiar em você, vão ter que confiar em mim, diante de uma pesquisa que vai dizer totalmente ao contrário do que nós estamos dizendo. É muito grave, tá, gente? A dica que eu dou, doutor Alex, é sempre pesquisar em 3 a 4 IAs diferentes. Você vai descobrir que, normalmente, 2 a 3 falam uma coisa diferente de uma. Aí tu vai saber qual que está sempre lacrando. Fácil. Na realidade... A mais famosa é a maior mentirosa. Não, na realidade, as pessoas deveriam ter um conhecimento acumulado, né, Fran? Na realidade, a maioria não se ocupou em fazer isso, né? Então, né, eu li 3.000 livros, 3.000 na mão, né? A maioria não conseguiu ler 3, né? Eu estudei toda a filosofia ocidental, 2/3 da oriental, gente, na mão, ok? E a galera, né, hoje fica com o dedinho. Então, quando alguém me dá uma informação, né, eu já tenho no HD a informação anterior de checagem, gente. Esse é o problema. Se eu te disser, doutor Alex, que eu converso com pessoas, às vezes, no telefone, e eu percebo que a pessoa está conversando comigo, ela fica em silêncio, que ela está pesquisando para falar na inteligência, para poder acompanhar o assunto.
Acredito. Não, nós já vimos isso acontecendo, inclusive lá numa das plataformas nossas, que aí a gente sentou o pau na criatura, porque, pô, inclusive, gente, o pessoal chega ao ponto de nem se dar o trabalho de tirar a marca d'água da bendita pesquisa que ele fez. Jesus! Só a misericórdia de Deus, gente. Ó, chegamos numa fase. Eu lembrei, eu tinha esquecido desse lembrou? caso lá no início do Gueburá. Isso O cara ia lá discutir comigo nos debates e botava um texto enorme. Eu, poxa, você tem pontos. Quando eu fui ver, o cara estava pegando coisa, discutindo comigo com a inteligência artificial. Depois eu falei, peraí. Aí o doutor Alex desceu a lei e o cara saiu do Gueburá. Não, olha só, eu sou um diretor extremamente tranquilo. Ó, a Girlene falou uma verdade aí, ó. Até pregação, não, isso é direto. Pregação? Girlene, infelizmente, tem mais pregação de inteligência artificial hoje do que pregação inspirada. Não, inspirada inspirada você só vai encontrar aqui no meu canal. No meu canal você encontra inspirado, que o pau tora. Eu abro o texto na hora e começo a explicar na hora. Mas não acontece não, gente. A galera hoje, né, e Efraim acompanhou isso, infelizmente, né, as formações teológicas, elas foram criando, né, a estrutura do que fazer com a audiência, como é que você estimula, o que tu faz, aonde faz, e isso ainda migrou para a fase coach, que aí ficou pior ainda. O que era ruim conseguiu ficar pior, gente. Mas agora a gente está na pior do que a coach, que é o pregador de IA. Ele pega IA para pregar para ele. Aí ele vai lá, copia os pontos dela e faz com uma pregação, só que ele não entende que realmente não dá para você entender o profundo do espírito sem o espírito. Não tem como. Não tem como. É por isso que gente simples, por vezes, surpreende os letrados pela profundidade do que elas trazem a partir dos textos e das vivências, gente. Ó, eu canso de ser impactado por pessoas assim, bem simples, bem simples. Mas vamos lá, meu amigo, bom descanso aí. Você também, doutor Alex. Fica na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.